Olá a todos. Nós vamos examinar agora, fazer uma análise desse amplificador, desse circuito amplificador em classe AB. E o meu desejo é chegar à exaustão em todos os pontos desse amplificador, falar de todos os estágios, o que influencia aonde, interpretar a questão da corrente de bias, interpretar o multiplicador de voltagem base emissor, por que não se coloca diodo no amplificador desses, entender esse circuito diferencial aqui. Tudo isso aqui nós vamos procurar analisar de forma acurada. Deixa eu dar um zoom para você logo identificar. Olha, a tensão dele é 92 volts, olha, mais 92 e menos 92 volts. Então ele é um amplificador, aquele machine. Deixa eu mostrar aqui para vocês a foto dele. Esse vem aqui, ó, esse amplificador, 1200 watts, 600 por canal. Ele é um amplificador muito bom, eu já consertei ele. Ele dá um problema nesse potenciômetro bem aqui, já consertei ele muitas vezes com esse potenciômetro danificado. E um dia eu fiquei curioso e eu levantei o esquema dele. Não consegui baixar o esquema dele na web, e eu mesmo levantei o esquema dele. Depois de tudo eu trouxe ele para fazer no multisim, montei ele no sentido de, desenhei ele no esquema aqui, e nós vamos estudá-lo. Ele é um amplificador potente, interessante a simplicidade dele e a potência que ele alcança. Isso aqui queima aqueles alto-falantes que dizem que tem, por exemplo, um alto-falante que é vendido como 600 watts de 4 ohms. Esse amplificador aqui queima aqueles alto-falantes. Ele arrebenta com ele e não acontece nada com o amplificador, porque ele é muito potente. Ele usa transformador toroidal na fonte de alimentação. E nós vamos começar a examinar esse amplificador pelo estágio de entrada, né? Vamos aqui, por exemplo, por que ele coloca um resistor de 1K na entrada? Eu preciso ter algum tipo de proteção em relação ao outro circuito. Eu não conheço o outro circuito, eu não sei o que é que vão injetar. Então eu tenho que propiciar algum tipo de proteção na entrada. Esse resistor de 1K, ele se propõe a isso. Poderia ser de 100 ohms, poderia ser de 4K7. Esse 1K aqui é estabelecido porque ele vem de um pré-amplificador. Então às vezes você não sabe que tipo de pré-amplificador você vai colocar. Então coloca-se algum tipo de proteção. Poderia se colocar direto no capacitor? Sim, mas coloca-se algum tipo é uma margem de segurança, de proteção. Você verifica que ele tem um par diferencial na entrada, todos dois NPNs, e esses dois transistores aqui, um só amplifica, o outro não amplifica. Q1 amplifica, Q1 coopera na elevação do nível de sinal, Q2 não ajuda na amplificação. Esse transistor aqui, ele apenas atrapalha, mas é uma atrapalhação benéfica para o circuito. Eles dois se dirigem ao coletor de um amplificador de corrente devidamente polarizado. Vamos entender isso aqui, meu querido. Olha, o primeiro transistor, que é o que amplifica, recebe um resistor de maior valor. Por quê? Esse resistor de 470R e esse no outro transistor de 150R. Porque aqui eu colherei a variação da tensão de coletor do transistor de entrada. Aqui eu não vou colher nada. Então eu coloco um resistor tão somente para manter a corrente de bias, a corrente de polarização. E logo você poderia perguntar, como é que esse transistor amplifica, já que ele não tem aquele resistor de alimentação para a parte positiva? Olha, ele não tem um resistor que eu poderia dizer, poxa, ele não está polarizado porque não tem aquele resistor de base para alimentação. Esse pensamento seria correto se o emissor dele fosse para o GND. Se o emissor dele fosse para o terra, aí sim tudo bem, esse pensamento procederia. Eu precisaria de um resistor para polarizá-lo, para romper aquela barreira entre base e emissor. Mas o seguinte, esse emissor ele não está indo para o terra, ele está indo para uma tensão subtrativa, proteção negativa, para o menos B. Então daqui para cá eu já tenho tensão suficiente de 0,8 volts aproximadamente para manter essa junção base emissor aberta. Então não precisa de um resistor que polarize-o para tensão positiva, porque
esse ponto aqui, ele é 0 volt. Ele tá pro 0 volt, olha. Além do mais, aqui não tem tensão nenhuma, porém no emissor dele tem tensão. Os menos 92, daqui para cá, é como se eu tivesse um resistor de aproximadamente 4K. Desse ponto do menos 2, do menos 92 até esse coletor, é como se eu tivesse um resistor de 4K aproximadamente, desculpe, para manter uma tensão aqui no emissor suficiente para manter a ruptura, deixar aberto aqui a junção base-emissor. Então aqui você já identifica que o transistor já está polarizado. Como a gente está acostumado a ver, né? Tem que ter um resistor de base para alimentação, para que possa deixar o transistor polarizado. Nesse caso não, por causa que o emissor dele não vai para o GND, não vai para cá. Ele vai para uma tensão subtrativa. Então o que existir aqui já é suficiente para manter a ruptura aqui da barreira de depressão e deixar ele em plena condução. Então, querido, o sinal entra aqui no capacitor de 4,7. Por que 4,7? Esse amplificador aqui ele é full range, né? Ele até para subgrave ele pode ser utilizado, claro, dentro de certas limitações. Então não é bom colocar um capacitor de baixo valor aqui para evitar qualquer tipo de corte. Além do mais, ele tá aqui esperando um sinal bem alto, um sinal de mais de 1,2 volts. Os 0,775 milivolts ainda não excitam ele plenamente. Tem que ser mais de 0,775, aqueles 775 milivolts referente ao 0 dB, né? Então, querido, por isso o capacitor de 4,7, porque o sinal não vai entrar direto aqui. Tem um pré-amplificador anterior a esse estágio aqui que vai excitar o suficiente esse transistor aqui. Vamos lá, por isso você já entendeu, né? Porque o resistor de 470R, porque aqui eu colherei uma variação de tensão. Se aqui é 92, olha, 92 volts nesse ponto aqui, acima do resistor, abaixo dele eu vou ter 91, alguma coisa. E quando o sinal de áudio estiver presente aqui na base do transistor, essa tensão aqui variará muito pouco, da ordem de 5 a 10 milivolts. Ela vai ficar para cima e para baixo, para cima e para baixo, variando. E o caminho dela já está desenhado aqui para a tensão negativa, olha. Não esqueça disso. O ganho desse transistor é determinado por esse resistor aqui, olha. Esse resistor está indo para o terra. Por hora eu peço que você esqueça esses 10R aqui, entenda como se aqui tivesse direto para o terra. Então esse resistor está indo direto para o terra. Então o ganho dele está determinado por esse resistor. Para que esse capacitor aqui? Você sabe que o amplificador, ele amplifica o que colocarem nele, até um limite de frequência superior. Então certas RF, certas radiofrequências, elas podem entrar por aqui. E eu já tenho que ter um tipo de proteção que jogue essa RF para o terra. E esse capacitor de 1 NF se propõe a isso. Se chegar a alguma frequência muito alta que não interessa que ele amplifique, esse capacitor de 1 NF lançará essa frequência para o terra. Tá bom? Já entendemos o capacitor, entendemos esse outro capacitor de 1 NF, entendemos esse resistor que é o que controla e determina o ganho do primeiro transistor. Lembre-se, dentro dessa configuração aqui, somente Q1 amplifica, Q2 não amplifica, ok?